Vamos dar continuidade aqui à nossa programação. Agora nós vamos falar sobre microservices como estratégia de inovação tecnológica e de processo. Eu gostaria de chamar no palco o Anderson Brás. Ele é especialista em arquitetura e desenvolvimento de microserviços na Sensidia. Sua missão é ajudar desenvolvedores e arquitetos a serem mais produtivos na construção de soluções de referência para que eles se tornem referências no mercado. E também o Samuel Garcia, que é especialista em arquitetura e auxilia empresas em sua estratégia digital, desenhando soluções para as necessidades tecnológicas de inovação, frente à demanda, escala e budget. Vamos lá, então, com a apresentação. Valeu, Fabão, obrigado. O passador. Só ver se está funcionando mesmo. Beleza. Pessoal, primeiramente, eu queria agradecer o pessoal aí da Sensidia, né, a oportunidade de estar aqui para falar. Participei do API Experience 2015 e 2016 como staff, né, e é uma honra estar aqui nesse palco para falar um pouquinho para vocês da nossa experiência aí com microserviços e APIs, né. Então, há muito tempo atrás, né, numa galáxia distante, né, a gente tinha integrações ponto a ponto, né, e essas integrações, todo mundo sabe, né, elas são difíceis de manter, né, e tem muitos pontos de ruptura, uma vez que são integrações que não são muito padronizadas, né, a maneira do fluxo de informação, a segurança, escalabilidade, etc. e tal. E aí veio a onda da transformação digital, né? Plataformas de APIs, API como negócio. Então, o negócio estava demandando experiências digitais e a gente, como tecnologia, tinha que prover essas experiências, né? Então, a Sensidia também entrou nessa como uma plataforma para simplificar e habilitar um legado complexo, né, e monolítico para uma estratégia de APIs, né? Então, fazendo uma analogia aí com um portão medieval, né? Esse portão medieval ele traz políticas de acesso, né, em comum e o mesmo padrão de comunicação, né? Isso é bom ou isso é ruim? Pensando no ponto de vista de negócio, né, isso é bom, você traz inovação, você habilita parcerias, canais, então a empresa continua se mexendo, né? Porém, pensando no ponto de vista tecnológico, lá, o pessoal lá de baixo da linha de produção, né, a complexidade interna continua, né, o time to market é lento, né, e você tem limitações desse monolítico, né, uma vez que são monolíticos grandes, né. Pincelar um pouquinho aqui de história da Pix, né, não sei se a Teca está por aqui, eu sei que ela está no Pix, mas ela disse aqui há um tempo atrás que é uma frase mítica, né, que ela até disse que ganhou mais seguidores no Twitter depois dessa frase, né, que foi como transformar um dinossauro em algo sexy, né. Então, essa era a nossa ideia, né, a ideia que o mercado estava se mobilizando e a resposta que TI deu para a demanda externa, né, que foi transformar, foi habilitar por APIs, camada de transformação, o nosso back-end complexo, né. Fazendo mais um paralelo aí agora com o Game of Thrones, né? Pensando em King's Landing aí, o protetor, né? A camada principal dos 7 reinos, né? Ela tem ali todo seu comércio marítimo, né? Onde as relações comerciais elas se dão, né? E tem também ali todo o seu portão medieval com suas políticas de acesso e muitas vezes para acessar o back-end ainda tem um outro portão que são ASBs. Eu conversei com alguns players aqui hoje, alguém me disse aí, ele deve estar na plateia, vai ficar com vergonha de se levantar, mas parece que o cara tem 23 barramentos corporativos internos, né? Então, a gente sabe que existem muitas complexidades, às vezes são aplicações feitas artesanalmente, né? Com paradigmas de segurança e autenticação que não são muito bem padronizadas no mercado, né? Então, a dificuldade para se escalar e se desenvolver algo padronizado, né? Então, o que é esse back-end, né? Esse back-end é o desconhecido, né? São bugs, replicações, redundâncias de informação, né? É difícil e caro de escalar, né? Beleza, mas isso
todo mundo sabe, né? Todo mundo sofre na pele com essa falta de agilidade no monolítico e processos lentos de se revolucionar de baixo para cima, né? Então, o que a gente tem na nossa mão de benefício, né? Nós temos especialistas do legado, né? É o pessoal que está no dia a dia com esse monolítico, né? Eles conhecem, sabem tirar vantagem do ambiente. Porém, eles, numa estratégia de transformação digital, o máximo que eles conseguem fazer, né, fazendo analogia com o outro slide, que tinha um dinossauro e uma moça se apresentando ali, a gente consegue transformar esse legado em algo quase sexy, né, como a Teca disse que era sexy, mas quase sexy, né, e, no mínimo, apresentável. Porém, você ainda tem limitações ainda, né? A parte de baixo limita um pouco você entregar um valor na ponta, né? Você conseguir fazer um deploy de um microserviço, como o Facebook, Netflix e outras empresas grandes fazem, e esse deploy já está na mão do usuário, já está experimentando. Uma vez o nosso Product Owner da Synsidia, da plataforma, ele foi até o Facebook e um amigo em comum que trabalhava lá, fez uma atualização, fez um deploy na hora. Quando ele apertou F5, ele falou, cara, 8.000 pessoas já viram o meu deploy nesse segundo. Então, isso é de disrupção, né, que a Synsidia está falando, né, por isso que é disruption is coming, né? Então, a gente está falando, esqueça a transformação, o batom, tornar algo ruim sexy. A gente está falando de revolução de baixo para cima, né? Como que internamente nós, como tecnologia, né, trilha técnica aqui, né, como que a gente pode fazer revolução, como que os CIOs, os gerentes, os developers, eles podem começar uma iniciativa de baixo e que vai realmente dar um valor efetivo para cima, um valor que até hoje com transformação a gente não chegou nesse ápice, né? E para falar de microserviços, né, eu vou passar a bola aí para o Braz, né, que está atuando na Cielo e é especialista no assunto. Foi mal, pessoal. Bom, eu vim aqui para falar sobre como é que a gente torna esse algo que ele teria que se tornar sexy em realmente algo sexy. E isso parte do entendimento do que a gente tem hoje em nossa infraestrutura rodando, e muito do que a gente tem hoje é um monolito. É uma aplicação que foi desenvolvida por anos e ela foi acumulando funcionalidades, e essas funcionalidades elas simplesmente são altamente acopladas, né? Realmente acopladas e cheia de linhas de ligação e dependência entre esses módulos. E o nosso trabalho como garimpadores aí desse monolítico é entender como é que a gente pega essa estrutura gigantesca que a gente tem de monolítico e transforma isso em algo menor, que ele seja um pouco mais interessante para que a gente possa realmente trazer essa disrupção de dentro para fora, como um ovo, né? A transformação que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. As APIs elas trouxeram uma forma da gente apresentar o nosso monolítico de forma melhor para que eu pudesse fazer as comunicações, mas a gente sabe que, a partir dessas APIs, como é que elas chegam até o nosso back-end, existe toda uma jornada que vocês já viram aqui, né? O caso de usar API Front e outras técnicas que a gente tem para conversar com esses sistemas legados. E uma coisa em particular que eu sempre gosto de falar em relação aos monolíticos é que eles são importantes e que você ainda vai precisar deles. A gente não está falando aqui de você simplesmente, agora tudo é microserviço, né? Existe até uma lei de software, a lei de Pareto, que na verdade se aplica em várias coisas, e que você tem 20% de tudo que você produziu, que é o que realmente interessa, e aqueles 80% que você usa eventualmente, ou uma vez na vida, e nunca mais aquilo é usado, né? Esses 80% aí do que você tem hoje de conhecimento dentro da sua empresa, de negócio, dentro do monolítico, você pode deixar lá. Isso, de fato, não vai ter grande impacto na sua empresa. O que você tem que trabalhar é entender quais são esses 20% que geram valor, de fato, no seu negócio e que está representado de forma monolítica hoje, e como é que você extrai isso de lá, né? Uma das técnicas que você tem para fazer isso, olhando para o seu monolítico, é o que a gente chama de strangle application, né? Como se você realmente estrangulasse aquela funcionalidade e tirasse ela fora do seu monolítico e começasse a trabalhar
com ela de forma independente, né? Então, olhando para esse nosso modelo aqui, você vai olhar aquele que... E sempre começa pelo mais crítico, né? Porque é esse cara que vai gerar valor. Não pega as funcionalidades que são básicas, porque isso, de fato, você não vai precisar que seja um microserviço, né? Então, olha para um modelo desse, por exemplo, um monolítico ali de varejo, pedidos, com certeza, é uma funcionalidade que seria elegível para que eu começasse a transformar isso em microserviço, né? Obviamente, isso daí é um módulo que tem várias coisas lá dentro, várias funcionalidades. E dentro desse módulo, eu vou começar pelas funcionalidades que geram mais valor, porque você vai ter que mostrar isso, né? O valor que um microserviço dentro da sua infraestrutura trouxe para o negócio, né? Porque, de fato, tecnologia só existe porque existe um negócio que é suportado por essa tecnologia, né? É um negócio que faz o dinheiro girar e não a tecnologia em si. Então, para a gente mostrar o valor para esse pessoal de negócio, a gente precisa trabalhar em cima dessas funcionalidades que são realmente de valor para o negócio e fazer com que isso seja, de fato, mensurável e tudo mais. E eu consigo fazer isso com monitoramento e com outras características que a gente já viu aqui em outras palestras anteriores a essa, né? Então, qual que é o real problema que a gente tem e quais são os gaps numa arquitetura monolítica que provavelmente vocês já passam por isso, né? Primeiro que é complexo para manter. E por que é tão complexo para manter? Porque essas coisas elas são tão interdependentes entre si dentro do seu código que quando você mexe em uma coisa, há uma grande possibilidade de você estragar outras. Eu não sei se já aconteceu com vocês isso aqui, né? Mas comigo aconteceu várias vezes de eu ter que mexer numa parte que para mim era totalmente isolada no meu monolítico e isso acarretou problemas em outra parte que eu nem fazia ideia que existia, talvez, né? E é muito complexo pelo fato de ser muito grande e ter muitas funcionalidades acopladas, né? Um outro aspecto aí que é difícil de escalar, porque ou eu escalo tudo ou eu não escalo nada. Então, quando eu tenho um monolítico que é um pacotão, eu tenho que pegar esse cara, que é grande, e distribuir ele em escala em sua totalidade, né? Nisso, me acarreta consumo de recursos desnecessário e a minha conta acaba sendo muito mais cara do que o benefício da escala, né? Uma outra coisa, a minha arquitetura ela é mais rígida, porque tudo no monolítico tende a ser padronizado. A arquitetura de referência do monolítico geralmente traz já a definição de quais são as camadas que eu tenho, qual a linguagem de programação que eu uso, qual o banco de dados, e muitas vezes a funcionalidade ela não se encaixa dentro desse desenho de arquitetura, dentro desse desenho. A própria linguagem também ela pode influenciar na performance da sua necessidade de negócio, e você não tem, então, como evoluir isso, porque você está amarrado em toda uma estrutura de monolítico que tem que ser, por exemplo, em Java, né? E você poderia fazer, de repente, em outra linguagem que fosse mais apropriada para a sua necessidade. Por fato, como é um pacote único, o acoplamento ele é quase que... Não tem como você não ter acoplamento, né? Porque é muito fácil você importar alguma coisa de outro lugar. É modular e não é ao mesmo tempo, porque, como está tudo dentro do mesmo pacote, eu posso simplesmente, por um import no meu código, quebrar essa estrutura de modularização, e aí eu criei uma nova dependência com esse cara, né? E aí isso torna a minha manutenção e o entendimento daquele módulo em específico muito mais complicado, né? E sendo que, se eu quebrasse em partes menores, eu teria esse acoplamento completamente resolvido, né? E aí eu teria só um baixo acoplamento entre esses caras. É muito difícil de testar, porque eu não sei aonde começa e termina uma funcionalidade. É muito difícil mesmo criar testes automatizados para um monolítico, porque eu não sei o que eu vou mocar, eu não sei quais são as dependências que eu tenho, porque tudo é muito junto, e eu não consigo declarar essas fronteiras de forma explícita para que eu consiga realmente pegar esses testes e automatizar ele de forma que ele cubra todos os cenários dessa aplicação monolítica, né? E, por fim, o deploy.
o famoso deploy por janelas, né? Você precisa esperar a madrugada para subir esse cara, vai ter alguém que vai ficar olhando lá, um time de QA, por exemplo, fazendo todos os testes que têm que ser feitos para garantir que esse monolítico está funcionando, porque a gente tem medo. No final das contas, a gente tem medo de atualizar os nossos monolíticos porque a gente não sabe o que vai acontecer. Essa é a verdade, né? O sentimento de todo desenvolvedor, quando o monolítico ele vai ser atualizado, é o desespero. É o desespero. Né? Porque você não tem certeza de que tudo que você tinha que testar, você testou. E aí esse sentimento, ele prevalece e por isso que a gente faz janela. Porque se acontecer alguma coisa à meia-noite, eu tenho até às 6 da manhã para resolver. Além disso, tem empresas usam o paradigma de Gmood, né? Onde Exato. várias áreas conversam sobre essa nova entrega, né? Essa nova versão de software, quem está impactando. Como o Braço falou aqui, a gente tenta testar, né? Mas nem sempre todos os cenários são abrangidos, uma vez que dentro do ciclo de vida, né, de um monolítico, existem vários paradigmas de programação que são colocados ali. Né? Um cara que gosta de DDD fez uma parte, depois o outro Go Horse fez outra, então é tudo desconexo. A camada de negócio, é bem difícil você ver um monolítico bonitinho, que é modularizado, que tem diferenciação de negócio, interface, camada de dados, enfim, realmente é complexo. E você trouxe bem a questão dos vários tipos de desenvolvedores que já passaram pelo monolítico e cada um deles com uma abordagem diferente. Isso, quando você leva para o microserviço, você diminui bastante, você consegue aplicar essas técnicas de forma isolada e sem que isso impacte um no outro, né? Então, o conceito de microserviço ele veio para ajudar a gente a lidar com essa complexidade, porque todos os nossos sistemas eles não são simples, né? Eles têm uma determinada complexidade, e a questão maior em relação ao microserviço é a agilidade. Hoje não é mais o gigante quem ganha, hoje é o mais rápido. O mais rápido ele está na frente sempre, porque ele lança antes de você. E se ele lança antes de você, ele consegue ter os usuários para ele. É por isso que o Google, Facebook, a Amazon são o que são hoje, porque eles conseguem rapidamente colocar qualquer coisa no ar. Ou seja, eu fiz de manhã e provavelmente à tarde já está em produção. Obviamente, exige uma certa maturidade para você fazer isso, mas não é algo de outro mundo. A gente viu várias palestras aqui que mostram para a gente como é que a gente faz isso, né? Mas, obviamente, para começar do zero, você tem que começar atacando pelos microserviços, né? Dividindo o seu monolítico em pequenas partes independentes e que eles tenham autonomia suficiente para desenvolver a sua capacidade, né? Então, resumindo aqui o que o Martin Fowler trouxe para nós, né? Que microserviços é uma forma particular de desenvolver aplicações de software como serviços independentemente deployáveis, né? E o benefício de você ter esses caras autônomos é que você consegue automatizar o deploy dele com muito mais facilidade, porque você pegou uma parte muito pequena do teu negócio e você colocou ele como se ele fosse um componente mesmo. Por exemplo, esse microfone é um componente. Se ele der problema, eu consigo trocar ele por um outro componente, por um outro microfone e continuar falando com vocês. A ideia do microserviço é essa, que você consiga tratar essas pequenas unidades como componentes que são que você possa substituir ele em qualquer momento onde você precisa de mudança, né? E uma outra coisa é que você consegue descentralizar essa necessidade de que todas as suas aplicações têm que ser numa linguagem específica, num banco de dados específicos, com uma tecnologia específica. Você consegue tratar cada aspecto do seu sistema como uma coisa separada e independente. Esse é o poder que o microserviço traz para você, né? Que você consiga realmente evoluir dentro dessa visão em relação a essas necessidades que a gente tem. Falando aí, por exemplo, sobre o microserviço de pedidos, a gente teria diversas formas de desenvolver ele. Primeiro, começando pelas linguagens e frameworks, né? A gente poderia usar o Spring, poderia usar Hub, Node, .NET Core, entre outras, Python, etc. Eu poderia desenvolver usando qualquer uma dessas linguagens.
eu poderia também, além disso, ter uma plataforma que habilita a exposição desses microserviços para o mundo, e eu poderia ter, inclusive, uma forma de armazenamento de dados muito mais específica para aquela minha necessidade. Por exemplo, o LinkedIn ele usa um banco de grafos para gravar todos os nossos relacionamentos. Isso seria praticamente impossível devolver no tempo que eles devolvem a sua árvore de conexões dentro do LinkedIn, se não fosse um banco de dados orientado a grafos, né? Então, é uma forma particular deles tratarem um aspecto específico do negócio deles dentro de uma estrutura de armazenamento que depois vai dar performance para ele dar um valor de negócio, que é você saber quem são seus amigos e quais são as indicações de conexão que você tem a partir de um amigo seu, né? Então, isso é muito interessante. E você tem, então, essa evolução descentralizada de tecnologia que você pode simplesmente substituir, caso venha a aparecer um novo algoritmo que resolve melhor o seu problema sem afetar toda a sua infraestrutura, né, que antes acontecia com o monolítico. E aí você tem uma variedade de soluções para esses domínios específicos, como foi o caso do LinkedIn, eles resolveram de uma forma com um banco de dados bem particular para essa solução, e você também tem uma possibilidade rápida de onboarding de novos funcionários. O que isso quer dizer? Quando você joga um monolítico na mão de alguém, a curva de aprendizado dele é gigantesca, porque ele não consegue entender uma parte isoladamente. Ele tem que entender o monolítico como um todo, né? Aonde essa parte vai alterar o todo. E aí é muito difícil de alguém entrar já produzindo e fazendo coisas de valor. Aqui, como você tem um escopo muito reduzido, você tem a atuação dessa pessoa num foco, e você pode contratar, inclusive, especialistas naquele aspecto, para que eles possam desenvolver um microserviço muito mais performático e com as melhores tecnologias que a gente tem no mercado, né? Pensando em provisionamento, né, em pipeline, né, integração contínua, a gente tem toda essa questão de scripts, né, para criar mesmo um pipeline artesanal, né? Então, você pode lá compor e estudar as ferramentas e plataformas que você se adequa mais, e nesse momento você adequa isso à sua realidade e mescla as abordagens, né? Então, posso usar o Vagrant para criar os meus boxes, o Jenkins para fazer integração contínua, o Puppet para provisionamento. Então, a partir disso, você cria uma coisa bem artesanal ali. Porém, hoje, como isso já evoluiu muito, né, já existem PaaS, já existem IaaS, containers, né, e gerenciadores de containers, né, que são Docker, né, como container, o Kubernetes, fazendo toda essa parte de gerenciamento. Você pode utilizar uma plataforma que abstrai todo esse conceito, como a própria plataforma da Synsidia, OpenShift, Cloud Foundry, o Mesos, que você trata tudo como um único node, né? E a ideia disso é justamente modelo de replicação, né, modelo de replicação escalável, distribuído e impactado em pipelines, né? Trazendo realmente uma entrega contínua desses domínios segregados, né? Pensando nos benefícios de você ter uma entrega contínua, né? Você tem o deploy diário e constante, né? A gente já citou isso aqui algumas vezes, né? Você tem a velocidade daquele commit ser candidato a um deploy de estar na mão do usuário naquele exato momento, né? O time to market disso, vindo de baixo para cima, é agressivo, né? Pensando em compliance, de órgãos regulamentadores e padrões de mercados, como PCI Compliance, por exemplo, esse cara ele pode estar fisicamente segregado, né? Então, no escopo PCI, você não precisa certificar todo o seu monolítico, fazer todo um processo envolvendo muitas pessoas para serem certificados no PCI Compliance, uma vez que esse é um domínio enxuto e separado, um tokenizador, um TSP, por exemplo, né? E fora isso, você tem a economia de recursos físicos, né? Uma vez que você tem scripts de provisionamento ou utiliza alguma plataforma, você é elástico, né? Se a demanda é grande, eu tenho os servidores e máquinas para aguentar essa demanda, né? E se ele diminui, eu também elasticamente consigo diminuir isso, né? Então, o que a gente está falando aqui, né? A gente está falando como microserviço, né? Microserviço como componente interoperável, né? E escalável e granular, né?
granularidade conhecida, granularidade de uma API, de um recurso, de um conjunto de APIs específicas. Esse é um trabalho também muito importante, entender qual a granularidade dessa API e como que ela vai evoluir na linha do tempo. E essa API ela tem que abordar a composição de vários processos na camada de negócio acima. Então, é interessante que ela seja agnóstica a processos de negócio, né? A comunicação é conhecida, né? A gente está falando de HTTP, a gente está falando de REST, né? Então, todo mundo que já participou de uma transformação digital já está acostumado com esses padrões. É utilizar isso de baixo para cima, e a escala e provisionamento, a gente acabou de falar ali, ela já é padronizada e bem conhecida hoje em dia, né? Então, APIs com microserviços, né? Não é uma abordagem contra a outra, né? E quais são os benefícios, né? APIs com aquela ideia de negócio, trazendo inovação interna, né? TI mobilizando para entregar esse valor, né? E microserviços é a demanda interna trazendo inovação externa. E quais são os benefícios dessa abordagem, né? A agilidade, né, para a composição de novos processos por parte de negócio, né, que tem lá todo um lego de opções para poder compor, né? Compliance com novos padrões. Se você está olhando para uma SUSEP da vida ou para um Bacen, de acordo com uma nova regulamentação, você vai naquele microserviço especialista e você altera essa regra, né? Você consegue atingir mais developers. O onboard desses developers, como o Brás falou aqui, ele é mais rápido, né? E a flexibilidade para a inovação e um branding também, né? Que você acaba adquirindo um respeito da comunidade, né? A gente sabe que empresas que respiram TI, microserviços, como Nubank e outras empresas que estão inovando aí no mercado, elas têm um brand mais forte nesse sentido, e o usuário na ponta ele sente isso, né? Não é uma coisa só de pitch, né? de discurso, é uma coisa de você sentir e você experimentar, né? E o mais interessante em relação a essas empresas, né, Facebook, Amazon, Netflix, o negócio delas não é software. O negócio delas é outra coisa. Só que elas viram, nessa abordagem tecnológica, uma forma de entregar melhor aquele business que eles têm, né, o core business deles. No caso da Netflix, entretenimento, no caso do Facebook, a interação social e etc., né? O Fábio está olhando ali porque eu roubei a foto dele e botei aqui que ele postou ontem no Workplace, né? Disruption is coming, né? Então, o que a gente está falando aqui? A Syncidia mesmo, ela foi uma evangelista desde 2012 da estratégia de transformação, de habilitação de legado, com APIs que você pode reutilizar em negócio para prover valor, aumentar parcerias, né, como marketplace, né? Mas hoje a gente está falando de um tópico diferente. A gente está falando de disrupção, de começar de baixo para cima, de engajar a comunidade de developers para começar a respirar microserviços e fazer essa revolução, né? E o que é disrupção, né? É uma caixinha geek do Star Wars que você põe na sua mesa? Você ficar até mais tarde no trabalho para falar de inovação? É criar uma sala bacana onde tem um golzinho e jogar futebol e ser cool? É criar e participar de eventos? Colaborar com empresas diferentes dentro do mesmo evento? Uma realização profissional? Na verdade, é inovação derivada de tecnologia, né? É tecnologia como core, né? Tecnologia como negócio, né? E é uma cultura que gera valor. Ou seja, a Syncidia, ela não investiu em salas, em branding, em cultura para gerar valor. Primeiro ela focou em tecnologia, ela produziu, gerou valor, e aos poucos a cultura foi se agregando e a gente é o que é hoje, né? E várias empresas e parceiros têm inovado conosco e a gente vê isso se transformando, né, ao longo do tempo, né? Como o Brás também chegou a comentar aqui, né, a ideia não é você pegar todo o seu monolítico ou toda a sua equipe e, cara, vamos começar a estudar isso daqui e vamos botar microserviço no ar. Não é isso. É você começar pequeno, você eleger lá, fazendo esse paralelo com o Esparta, né, os caras tinham um exército de 10 mil pessoas, eles elegeram os 300 melhores, né, para mostrar valor, né? Então, uma vez que você começa pequeno, especializando esses caras, né, fortalecendo eles, tanto com parceiros que possam colaborar junto, né, você acaba motivando eles para mostrar valor, né? Então, você também tem que utilizar o ambiente ao seu favor, entender a corporação onde você está inserida, né, quais são os gaps, quais são as arestas para onde você pode ir, né? No caso aqui dos 300, eles utilizavam muros para afunilar a chegada de adversários, né? E você tem que gerar resultado, e não só gerar resultado. Você tem que
ter patrocinadores que mostrem esse resultado, né? É lógico que o usuário final e as parcerias novas, elas vão ser a prova daquilo que você está fazendo, mas na visibilidade de quem está vendo de cima, de negócio, ele não vai saber diferenciar se isso foi uma revolução interna ou se foi uma revolução externa. A ideia é que você consiga mostrar esse resultado para você conseguir gerar um impacto, né? Aqui era um vídeo que a gente ia trazer, o final de 300 acabou não dando certo, mas a ideia é que depois todo mundo que viu o filme conhece, daquela saga dos 300, né, os 10 mil mais 30 mil gregos foram e gritaram Raul, Raul, todo mundo impactado, né? Então a ideia é aculturar, criar essa cultura, gerando valor, assim como o Gustavo Serafim já tinha falado aqui anteriormente. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Se alguém tiver dúvidas aí. Pessoal, perguntas? Oi, eu sou o Luciano, da Sensidia. A minha pergunta é bem simples. Falando em microserviço, arquitetura monolítica, né? A gente sabe que a arquitetura monolítica ela nasce devido a uma base estruturada, relacional, não a negócio, né? Às vezes, algumas empresas nascem essa base até descontroladamente, né? E o microserviço ele tem por definição, como você mesmo falou, o exemplo do microfone, trocar o microfone. Ou seja, eu posso colocar esse microserviço na Amazon, dentro de casa, ter essa mobilidade. Mas, segundo Martin Fowler, né, a camada Z, que é a camada de dados, às vezes impede essa migração. Qual seria como resolveria isso? Porque alguns consultores de Cloud Advisor, até hoje já tive várias conversas com alguns deles, não conseguiriam resolver isso. Porque às vezes você migra a infra, que é o eixo X, você migra o portfólio, mas o eixo X é tão grande que você não consegue migrar o microserviço por inteiro para uma nuvem. Tá. Existem algumas abordagens, né? Uma delas é você trabalhar com event-driven, né? E manter a consistência com o legado. Então, na camada mais acima, você tem um microserviço que está baseado em um NoSQL, né? E ele faz todo o processo transacional, mas a partir disso, o event-driven ele vai manter a consistência com o legado, né? Independente da conectividade. Tem algum outro exemplo, Brás? A partir do event-driven foi criado o tal do event sourcing, né? Que é uma forma ainda mais interessante de você fazer propagação de eventos, que a gente muitas vezes não vai conseguir realmente matar essa estrutura de armazenamento de um monolítico que é muito grande, mas a ideia é que você, passo a passo, vá desligando essas dependências que você tem em relação a essa estrutura e trocando por chamadas assíncronas via eventos para algum determinado microserviço. E a questão é que, quando você desenvolve um microserviço, você tem que tornar ele autônomo e não dependente de outros microserviços, né? E isso você faz através de uma camada de event sourcing, com CQRS também, que é uma outra forma de você segregar a forma como você armazena seus dados e consulta essas informações. Então, obviamente, né, caso a caso, você vai analisar e vai ver qual dessas abordagens é a mais interessante para você adotar para resolver esse tipo de problema. Mas é um problema comum. Olhando o CQRS que você falou, realmente a gente teria que começar uma camada de baixo. Como até o CEO da Natura disse, que eu achei muito importante, até repetir na outra pergunta, Natura orientado a dados. Eu vejo que uma arquitetura microserviço, ela tem que ter a empresa orientada a dados,
para que essa camada microserviço não tenha esse eixo Z muito grande, para não ter que fazer essa divisão, você só ter a parte de infraestrutura e portfólio dentro do microserviço, mas você não tem um analista de dados que saiba o que esse microserviço vai fazer. Eu sei que é bem complexo, já tive várias discussões com alguns arquitetos Oracle, IBM, cada um deu uma solução, mas assim, todas as empresas têm um legado de SOA falido, a maioria delas tem esse problema. E, às vezes, a gente quer colocar dentro da camada SOA e não resolver uma camada de baixo, que é aquilo que o CEO da Natura se propôs a fazer. Eu achei muito interessante o que ele falou. Eu sei que tem várias abordagens, você pode replicar dados para a nuvem, conjunto com o microserviço, mas, para mim, não é bem claro ainda quando se trata de dados. Quando você tem um banco transacional e não tem aquela camada em cima, que é a camada que vai determinar o microserviço. O que geralmente vai acontecer é exatamente esse período de convivência que você vai ter que ter, um preço a se pagar. Nada é mágica, né? Não sai de uma hora para outra, mas a ideia é que você comece a construir esses microserviços de forma isolada e que você trabalhe com essa ideia de eventos, que você possa replicar essas informações de forma assíncrona e que você possa manter esses estados onde eles têm que ser mantidos temporariamente, até que você possa desligar essas coisas lá dentro, né? Então, só completando, né, a evolução do que seria análogo lá ao modelo SOA, né, desse modelo canônico, né, que ele não é físico como é em SOA, ele ser descentralizado, né? Algumas abordagens SOA são descentralizadas, outras centralizadas. A gente vê muito impacto nas centralizadas e microserviços tenta trazer isso de maneira descentralizada, né? E uma vez que você trata esses domínios, você tem que pensar no modelo de cada uma dessas APIs, entendendo qual é o background dela. Não existe bala de prata que vai resolver o problema da sincronia de dados, né? Então, dependendo de um monolítico ou de outro, você consegue criar uma camada de anticorrupção que vai interagir por eventos. A sua camada de microserviços ela está lá autônoma, sem impacto algum. Às vezes você pode ter problema, meu processo deu errado na camada relacional, como é que eu vou fazer o rollback disso? Então, você também tem que tratar ponto a ponto, né, e criar uma arquitetura que sane os gaps da sua empresa no seu cenário. Não existe bala de prata. Entendi, obrigado.